A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Eu, pastor Ari, professor de estudos, palestrantes para casais, formação de obreiros e de pastores e presbíteros, entro mais uma vez diante de vocês para trazer mais esta mensagem sobre responsabilidade. Quem tem cargos, isso é de um modo geral, tanto no plano espiritual como no plano pessoal, material. E o que eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, ontem eu falei a respeito de cargos eclesiásticos e hoje é a sequência disso aqui. A responsabilidade começa num pastor, num obreiro, depois a partir do momento que aceita a fazer aquilo que foi determinado por Jesus quando for aceitar o chamado. E essa responsabilidade permanece até o fim. Isso é natural que as coisas sejam de um modo eficaz na vida de cada um, naquilo que escolher, naquilo que aceitar e naquilo que praticar e naquilo que decidir. Aqui eu vou passar para vocês, irmãos, a mensagem que está escrita em 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 14 em diante, que diz: Não vos priveis a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e o demônio do mal? Ou que parte tem o fiel e o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então prestem bem atenção nessa palavra, irmão. Quando nós tomamos uma decisão, nós tornamos-se responsáveis por elas, cúmplice ou inocente. Por esta razão, meus amados, que eu estou todos os dias trazendo essa mensagem para que vocês venham entender e compartilhar comigo aquilo que Jesus tem me ensinado e tem me orientado. Amém? E o que eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês, na sequência da mensagem de ontem, cargos eclesiásticos, não existe comunhão entre as trevas e a luz. E aqui que eu digo para vocês a responsabilidade. Se você decidir a seguir Jesus, a tua responsabilidade triplica, não multiplica, triplica. Porque tudo que nós for fazer a partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós temos que olhar ao nosso lado, à nossa frente, que nós não vamos viver individualmente. Nós temos um Deus superior, temos Jesus que está conosco e temos o Espírito Santo e os anjos. Esse é o primeiro pensamento, o primeiro entendimento que nós temos que ter e tomar cuidado. E é a ele que nós vamos prestar conta
A segunda parte, irmão, é que nós temos que entender que tudo que nós for fazer, nós não devemos ou não podemos focar unicamente em nós. Nós temos que focar a nossa vida lá, na frente. Olhar os necessitados. Quando Jesus falou, que está escrito, Paulo, aliás, escreveu lá, em 2 Coríntios capítulo 3, que nós devemos refletir e não contemplar. Essa luz está refletindo. Eu estou contemplando ela. Amém? Mas eu tenho que ser o contrário, eu tenho que refletir. E eu tenho que observar, irmão, que tudo que eu for fazer, eu não posso pensar em mim mesmo. Eu tenho que pensar de mim para outras pessoas. Que tudo que eu for fazer, outros sejam beneficiados. Tudo que eu for pedir para Deus, eu tenho que pedir não para mim, eu tenho que pedir para outrem. Para que quando aquela pessoa ser abençoada, automaticamente ou naturalmente, pela lei do Espírito, a lei de Deus, eu serei também abençoado. Porque eu só vou receber a minha bênção a partir do momento que aquilo que eu fizer é o bem para outro. Porque se você começar a pensar em si próprio, você vai andar em círculo e não vai sair do lugar. E nada vai receber. O que eu falei ontem a respeito? João 15:16. Não foi vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a vós e nomeei para que vais e deis fruto. Qual é o fruto que Jesus está falando? O que Jesus ordenou fazer? Pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, ensinar, cuidar, ajudar, amparar e atender os necessitados, ajudar os necessitados. Esses são os frutos que são considerados ou são designados por Jesus. Frutos é pregar a palavra e ajudar os necessitados. O evangelho tem que ser pregado. Se eu não aceitar, você não aceitar, pode ter certeza que tem outros que vão aceitar. Amém? Então, irmãos, lembre-se que quem aceitou o chamado, recebeu o cargo, recebeu dons espirituais e está pensando em si próprio, o teu fim vai ser péssimo, irmão. O teu fim vai ser péssimo. E eu vou voltar a cobrar pastores. Se você não tem certeza do que vocês estão fazendo, está agradando a Deus, é melhor rever a tua situação. Porque eu visitei 51 ministérios até hoje. E por esta razão que eu posso falar de pastores que se chamam pastores, mas não são pastores. E eu posso citar nome de ministério por ministério do que eu vi, assisti e presenciei. Não fazem, não entendem nada da palavra, não praticam, não estudam e não cumprem. Aí o ministério dele vira uma baderna, uma bagunça. Vocês acham que Deus está aprovando uma coisa dessa? Tem muitos pastores que são prostitutos, vivem em adultério e sobem em cima de altar, dando uma de santo. Está cheio desses. Que tipo de pastores são esses? Só tem nome, só tem o título, mas não honram. Não honram.
E vocês que estão nessa situação aí, lembre-se que o tempo está curto demais para vocês ficarem se escondendo, brincando disso. Vocês ainda têm uma palavra de salvação ainda, uma palavra, um meio de ser salvo. É o arrependimento e a mudança. E o propósito que você tem que fazer com Deus de nunca mais fazer o que estão fazendo. Porque lá em João 17, 20, está escrito que Jesus disse: e eu não intercedo só por os que já estão comigo, mas por todo aquele que vier se arrepender dos seus pecados, ouvir minha palavra e guardar os meus mandamentos. Esse é o único escape que vocês têm. Então aproveite o tempo. Se vocês não estão dando valor para suas ovelhas que estão dentro do aprisco contigo, que Jesus te enviou para você cuidar delas, e você não está cuidando, não está ensinando, não está ajudando, não está amparando, como esses que só estão pensando em si próprios, igrejas cheias, movimentos, mas não edifica, não pregam salvação, não pregam arrependimento e não pregam libertação. Vocês acham que vocês estão no caminho certo? Deus está provando isso? Eu afirmo que não. Então, meus amados irmãos, fica esta mensagem. E amanhã trarei outra mensagem. E o que eu estou mais debatendo em cima é de pastores, presbíteros, diáconos, que estão na igreja honrando, usando esse nome, mas não estão honrando. É para vocês que eu estou falando essa mensagem. Porque o inferno é certo, irmãos. Vocês vão prestar conta disso aí. Eu fui desprezado, tirado da escala de pregação. Eu já fui rejeitado por pastores, por equipes do pastor, que são unidinha, patotinha lá, porque eu falo a verdade. E quando eu falo a verdade, eu tenho certeza de onde que vem. E a proteção que eu tenho, quem me protege. Porque se o homem fecha uma porta aqui, Deus abre 10 lá na frente. Eu não me preocupo com isso. Que foi para isso que Jesus me tirou lá das trevas, me deu poder, autoridade, domínio e dons para pregar o Evangelho. E é o que eu estou fazendo. Vou repetir mais uma vez o que Paulo teve, Jesus falou para Paulo em sonhos. Não temas, fale e não te cales, porque ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal algum, porque eu tenho um povo nesta cidade. Então, nessa palavra, nesse poder, que eu confio em Jesus. Porque ele disse, João 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e maior do que essa farão. João 6, 35, eu sou o pão da vida. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue, esse viverá por mim. E é o que eu como, a carne e bebo o sangue do Senhor todos os dias, porque eu amo Jesus e eu conheço Jesus dentro de mim. Porque saber que Jesus existe, saber que Deus existe, saber que céu existe e que o inferno existe, todo mundo sabe. Mas conhecer verdadeiramente são muito poucos. Amém? Então fica com vocês essa palavra. A decisão é de cada um e a responsabilidade de todos. Deus abençoe a todos e até amanhã.